Maiorais, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel, na passagem em que o Cristo convoca os seus 12 apóstolos e fala da humildade e fala de nos colocarmos nas últimas posições para sermos os primeiros no céu, comentando que para ser considerados os primeiros na terra não é um problema de solução difícil, porque existem maiorais em todas as partes, em todos os setores, na ciência, na filosofia, no sacerdócio, na política, no comércio e nas finanças. Homens, geralmente que ocupam os cargos principais da ciência, costumam ser presunçosos. Os da filosofia costumam ser sofistas do pensamento. Os do sacerdócio costumam ser fanáticos, sem compreender a verdadeira fé. Na política, os maiorais costumam ser tiranos. No comércio, costumam ser exploradores. E nas finanças, não passam de associados das sombras, contra os interesses da coletividade. Emmanuel, então, primeiro dando esse aspecto dos maiorais da terra, vai falar dos maiorais no plano espiritual. Porque ser primeiro nas esferas de Jesus Cristo sobre a terra, não é uma questão de fácil acesso. Aqui na terra, os principais são sempre os primeiros a serem servidos, a serem obedecidos. No cristianismo puro, porém, os espíritos que dominam são os últimos na recepção dos benefícios, porque são servos reais daqueles que procuram o seu auxílio.
É por isso, Emmanuel vai dizer, que em todas as escolas cristãs existem muitos pregadores, muitos mordomos, muitos operários, cooperadores, doutores, intérpretes, reformistas, mas são raros os que são apóstolos. Assim, todos os crentes em geral se dispõem ao ensino, ao conselho, prontos ao combate espetaculoso, prontos a receberem as perseguições, mas poucos surgem com o desejo de servir em silêncio, convencidos de fato que toda a glória pertence a Deus. Reflitamos, portanto, sobre a mensagem de Emmanuel, a fim de que nos coloquemos nos últimos lugares na terra, a fim de recebermos os primeiros lugares no céu. E os primeiros lugares, nos planos superiores, são aqueles em que a consciência tranquila habita, aqueles em que a solidariedade e a fraternidade têm sua real acepção, a sua prática verdadeira. Porque aqui na Terra é relativamente fácil ser considerado um maioral. Porém, nos planos superiores, onde a lei divina se aplica, onde o coração do Cristo habita, para ser os primeiros, há uma dificuldade gigantesca para nós, ainda vinculados ao plano físico. Porque somente desenvolvendo as virtudes, a prática do bem, a renúncia real, enfim, sendo um homem de bem, um verdadeiro apóstolo, é que conseguiremos atingir os primeiros lugares. Ouçamos, portanto, esse conselho e apliquemos em nossa existência, a fim de que sejamos considerados os primeiros ao retornarmos à pátria espiritual. Que assim seja.